um prazer estar com você no culto dessa semana, que em particular celebramos a Páscoa. Anthony Campolo, um pregador americano, professor de sociologia na Universidade da Pensilvânia. Ele fala de um pastor Eu dizia que Anthony Campolo, esse professor de sociologia, o 9 não serviu. O 9 é esse. Muito bem. Mas então ele fala de um pastor luterano que havia sido um tipo de conselheiro de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Depois que a guerra terminou, diz Campolo, ele diz que esse pastor luterano tinha um sonho frequente. E no sonho ele via Adolf Hitler na presença de Jesus Cristo, em pé, cabeça tombada sobre o peito. Jesus lhe dirige a voz e diz: Adolfo, como você pode ser tão cruel? As pessoas que foram trucidadas por você e você mesmo foram objetos do meu amor, da minha vida. Então, o homem diz que nesse sonho recorrente, Adolf Hitler levantava a cabeça, olhava para Cristo e dizia: mas Senhor, ninguém nunca me contou isso. Amigos da igreja do UNASP, alunos dessa instituição, nessa manhã nós estamos falando da permanência de Cristo, a permanência de Cristo, para que ninguém, em nenhuma circunstância, diga, ninguém me falou disso. Nós estamos celebrando ou iniciando a nossa celebração da Páscoa. E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Assim diz o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 41. Você já prestou atenção nesse verso? No lugar onde Cristo foi crucificado, havia um jardim. Mas a crucifixão de Cristo passa por outros jardins anteriores. Segundo o livro Desejado todas as Nações, Jesus morreu no Getsemane. No Getsemane, onde grossas e pesadas gotas de sangue escorreram pela face do Deus encarnado. A cruz de Cristo passa ainda por um outro jardim anterior, o jardim do Éden. Segundo Gênesis capítulo 3, verso 21, um cordeiro foi morto para cobrir a nudez da raça caída. A crucifixão de Cristo, contudo, antecede a esse outro jardim. E eu me refiro ao jardim do eterno paraíso de Deus, porque segundo o Apocalipse 13, verso 8, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. O método da crucifixão
era o mais drástico das execuções utilizadas então. A crucifixão havia sido adotada pelos romanos como um tipo de sadismo legalizado. A mais abjeta, a mais depravada forma de morte, reservada para os piores, proibida para os cidadãos romanos. Segundo os historiadores, a cruz havia sido inventada pelos pagãos, pelos fenícios da periferia do império, utilizada por sua capacidade de prolongar o sofrimento na sobrevivência da vítima. Os romanos se tornaram especialistas nessa arte macabra. O processo iniciava despindo-se o condenado até a cintura, submetendo-o ao perverso tratamento de um açoite, de um flagelo. Tiras de couro com pedaços de ossos ou de metais nas suas pontas, o que dilacerava a carne da vítima, dos ombros e nas suas costas. O condenado era então obrigado a carregar pelo menos o travessão horizontal, o chamado patibulum, pesando entre 25 até 30 quilos. No lugar da execução, a vítima era completamente despida. Um último ato público de vergonha, um espetáculo que causava riso e zombaria. Pessoalmente, ao pensar nessa cena, eu sou grandemente afetado por isso. Jesus foi despido completamente. Não havia nenhum lençol para cobrir a sua intimidade, sua invenção posterior dos artistas medievais. Nenhum lençol para cobrir a sua intimidade. O Deus despido e abandonado. Mas aqui nós devemos entender que a cruz não havia sido preparada para Cristo. A cruz pertencia a Barrabás, que é um símbolo tipológico de toda a raça. O candidato àquela cruz era Barrabás. Jesus substitui. Substituição, amigos, é o elemento central da cruz. Se nós não entendermos isso, nós não teremos entendido ainda a razão, porque a cruz se levantou entre o céu e a terra. No Calvário, o Gólgota, a vítima era pregada no madeiro. No travessão, que havia sido preparado para esse processo, cravos atravessavam as suas mãos, os seus punhos. Os horrores da cena eram indescritíveis. Para o cinismo do mundo de então, os cordeiros da Páscoa eram executados com um tratamento mais humano, um rápido corte na jugular. Não se esperava que os soldados romanos permanecessem indeterminadamente na cena. Ao pôr do sol, as pernas eram quebradas, as pernas dos crucificados. Você deve lembrar que no meio do travessão vertical se colocava
um tipo de assento chamado sedile, um tipo de assento pregado no meio do madeiro, garantindo ao crucificado erguer-se, um tipo de apoio, para que ele, em seu desespero e na sua dor, pudesse respirar e assim evitar uma morte mais rápida. Ao pôr do sol, os executores quebravam as pernas das vítimas da cruz. O crucificado não tinha mais apoio para erguer-se e manter a respiração. Seguia-se então uma morte por asfixia, pelo colapso dos pulmões. No caso de Jesus, portanto, esse tratamento não foi necessário, porque diz as Escrituras que quando eles se aproximaram da cruz de Cristo, ele já estava morto. O que é constatado por uma espada que atravessa o coração, e de onde sai água e sangue. O fato de Jesus não ter as suas pernas quebradas é o cumprimento da profecia de Salmo 34, verso 20. No Calvário, amigos, cumpriram-se todos os sinais que ele havia indicado no seu sermão escatológico de Mateus capítulo 23 a 25. No Calvário se cumpriram todos os sinais do fim do mundo. A escuridão. Você se lembra? Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Houve um terremoto. Toda a humanidade, salvos e perdidos, reunidos à sua direita e esquerda, representado tipologicamente pelos dois ladrões que o acompanharam ao seu lado. Uma ressurreição emblemática, representativa dos justos mortos. Mateus 27, 52 a 53, abriram-se os sepulcros e muitos dos mortos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. Cada religião, cada ideologia é representada por um símbolo visual que concentra o elemento central da sua história. O budismo é representado pela flor de lótus, o judaísmo pela estrela de Davi, dois triângulos justapostos, o islamismo representado por uma lua crescente, o marxismo pelo martelo e a foice, o nazismo pela suástica nazista, símbolo da superioridade da raça ariana. O cristianismo poderia ter sido ilustrado de muitas formas. O cristianismo poderia ser ilustrado por um peixe, por uma arca, por um leão, por uma mesa de carpinteiro, por um avental, por uma pomba. Mas os cristãos primitivos, e de forma teimosa, eles permaneceram representando a sua fé por uma cruz, como indicado pelo próprio Cristo: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Uma cruz. Os cristãos primitivos, apesar do escárnio, da zombaria dos pagãos, escolheram a cruz para que o mundo descubra quem são eles. A cruz é o símbolo central da fé cristã. Paulo inicialmente rejeitou a Jesus como Messias, porque aquilo lhe parecia uma contradição de termos, um Messias crucificado. Ele conhecia muito bem as palavras de Deuteronômio 21, 23, que afirmava que todo aquele que é pendurado na cruz é maldito de Deus.
E Paulo registra isso em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Todo aquele que fora suspenso na cruz, ou do madeiro, era maldito de Deus. A cruz relembra o horror. A cruz relembra a vergonha, a ironia, o ridículo, a contradição. Não é por acaso que Paulo, depois de pregar em Atenas, a universidade do mundo, e ao se dirigir então a Corintos, ele disse que a cruz é loucura para os que se perdem. A cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, verso 18. Para Lutero, reformador do século XVI, a cruz é o único lugar onde nós podemos compreender a Deus, realmente entender a Deus. E ele falava disso como sendo a teologia crucis em oposição à teologia glória, a teologia da glória, que era a teologia dos mestres escolásticos medievais, que julgavam que nós podemos descobrir Deus nas nossas tentativas de lógica, da razão, da filosofia. Em oposição a essa conversa teológica, Lutero estabeleceu o fato de que a única forma de você compreender a Deus é Jesus Cristo, através da cruz. E, irmãos, eu devo confessar de que se não fosse pela cruz, eu teria uma enorme dificuldade em entender e aceitar o Deus das Escrituras. Nós deveríamos perguntar nessa manhã, por que a cruz? O Novo Testamento coloca em destaque 3 raças. Os gregos, que se gloriavam na filosofia, no conhecimento, na ciência. Os romanos, que se gloriavam na ordem, no direito, na organização, no poder da força, no poder da disciplina. Os judeus, então, que se gloriavam na religião, nos méritos da raça, nas suas tradições. Em Gálatas, capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo afirma que a sua razão para se gloriar em nada senão na cruz de Cristo. Nada senão a cruz. Porque alguém como Paulo, o erudito de Tarso, uma mente brilhante, membro do Sinédrio, porque ele haveria de escolher gloriar-se na cruz, símbolo de abandono, de vergonha e de sofrimento. Eu gostaria de falar dessas 5 razões. Primeiro delas, a cruz expressa a largura, a profundidade do pecado. Muitos têm ideias erradas a respeito da salvação, porque não entendem o pecado. Porque eles começam com as ideias erradas sobre o pecado. Eu queria fazer aqui uma pequena digressão. Nós falamos muito de reavivamento e reforma. Como é que você começa reforma espiritual na sua vida? Em primeiro lugar, reconhecendo sua culpa. Os egípcios, como a nossa cultura, no passado, os egípcios, eles reconheciam as distorções da natureza humana, mas isso era visto apenas como aberrações. Nosso problema não tem que ver apenas com aberrações. Algum tempo atrás, a revista Veja publicou um artigo falando daquele caso em que uma mulher havia sido sequestrada com o seu carro. Os sequestradores não perceberam que uma criança pequena estava no
assento infantil, a mulher, no seu desespero, tentou tirar o seu filho. A criança ficou engastada no cinto de segurança. Os ladrões não tinham nenhuma paciência com isso, e eles avançaram com aquela criança pendurada, batendo a sua cabeça no paralelepípedo. E a revista Veja, nesse artigo, dizia: o mal existe. Não é apenas o caso de que o mal existe, o problema é que o mal existe em nós, no nosso DNA, na nossa natureza, na nossa condição. Por isso Ellen White chega a dizer, no livro Fé e Obras, página 93, nossa apreciação de Cristo, note bem, nossa apreciação de Cristo. Deixa eu ver se eu estou acompanhando essa citação aqui. Nossa apreciação de Cristo será proporcional à profundidade de nossa convicção do pecado. Nossa apreciação de Cristo será proporcional à nossa convicção do pecado. Imagino que muitos aqui têm ideias muito superficiais sobre o pecado. E claro, você não apreciará o remédio para uma enfermidade se você não a reconhece. Se você não entende o seu caráter maligno. Criado por Deus, perfeito. Pela ação do pecado, o homem tornou-se incapaz de ver, incapaz de pensar direito, ver direito, agir direito. O homem tornou-se como um barco cujo leme foi amarrado na direção errada. Olhe o mundo ao seu redor. A insanidade geral que nos cerca, as guerras, as idolatrias humanas, inexplicáveis por qualquer ciência do comportamento, o egoísmo humano, a arrogância, o capricho, a ganância. Fui pastor nessa igreja há mais de 20 anos atrás. E eu me lembro ter recebido no meu escritório ali, no prédio central, naquele tempo, uma moça, uma bela moça. Ela se assentou à minha frente, baixou a cabeça e começou a chorar. Eu não entendi a cena. Então, quando ela se recuperou um pouco, ela disse que ela e as suas duas irmãs, todas elas adolescentes, aqui nesse colégio, haviam sido abusadas sexualmente por seu pai. Me pergunto o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Aquele que deveria ser o guardião, o protetor, se torna o predador. Mas não pense nisso apenas em termos de outros. Pense no mal dentro de você. Olhe o mundo ao seu redor. Para Jesus, nós somos vítimas de uma deformação interior. Uma deformação do coração, de onde procedem todos os males. Mateus capítulo 15. Universalmente os homens são filhos da ira, filhos da desobediência. Naturalmente nós andamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, e por natureza mortos em ofensas e delitos, segundo o livro de Efésios, capítulo 2, 3 e 4. Pela desobediência de Adão, todos fomos afetados. Todos nós fomos infectados por um vírus, pelo vírus do mal. Romanos capítulo 5, verso 18. Em Adão, todos nós fomos expulsos do paraíso. Todos morreram, diz o livro de Romanos. E nós herdamos apenas degradação e morte.
Adão, meus queridos amigos, não é apenas um personagem que viveu há muito tempo atrás. Adão tem significado corporativo. Ele é o cabeça dessa velha humanidade. E é por isso que Paulo, não tendo ninguém com quem comparar a Cristo, ele compara Cristo com Adão. E nós temos o primeiro Adão, que nos expulsou do Éden, em quem todos morremos. Com o segundo Adão, em quem encontramos esperança e poder. Adão não é meramente um personagem que viveu muito tempo atrás. Adão tem significado corporativo, o cabeça da velha humanidade. O profeta Isaías, em linguagem poética, descreve o estado básico do homem. E lembre, todo despertamento espiritual tem que ver, primeiro passo, o reconhecimento da nossa condição. Não é coisa fácil. Porque nós temos as nossas invenções para justificar. O profeta Isaías, em linguagem poética, descreve o estado básico do homem. Toda a cabeça está doente, todo o coração inflamado, desde a planta dos pés até a cabeça não há nada que escape. Nada serão feridas, contusões, chagas inflamadas, mal exprimidas, atadas ou amolecidas com óleo. Você se olha no espelho, bem vestido, bem vestida, perfumado, Chanel número 5, perfume Hugo Boss. Esse não é o quadro final. Como Naamã, o general da Síria, que é introduzido com a melhor linguagem, um general, um consultor do rei. E depois de falar dele como esse grande homem, no final o carimbo é, contudo, leproso. Leproso. Diga-se de você o que você quiser dizer. Pendure na parede os diplomas que você quiser. No final, o carimbo é o mesmo. Leproso. Leprosa. O coração humano, irmãos, é uma fábrica de ídolos, por natureza frio, escuro, desagradável. Esta não é meramente uma questão de comportamento, de atos, de behavior, mas um estado, uma condição, um rio poluído na sua fonte. A cruz expôs as nossas vísceras. Não precisamos de nenhum curso sobre como pecar. Todos nascem assim. Todos nascem assim. Eu me lembro do meu filho Lucas, com 5 anos, vivíamos lá em New Jersey. Comprei uma barra de chocolate para ele e disse: Lucas, você divida a barra de chocolate com a sua irmã, metade para você e metade para ela. E ele disse: tá certo, mas a metade maior é minha. Lembro-me do meu irmão, lá numa fazenda no interior do estado do Espírito Santo. Ele havia descascado uma cana, Getúlio. Dos vários irmãos que eu tive, apenas esse sobreviveu. Não faz muito tempo, diagnosticado com um câncer. Mas eu me lembro dele naquele tempo. Ele havia descascado uma cana de açúcar. E ele resolveu dar-me um pedaço da cana. Eu segurei num dos lados, ele segurou o outro lado, e ele tinha o facão para cortar a cana. No momento do golpe, eu puxei
a cana, porque eu queria o pedaço maior. E ele leva até hoje a cicatriz do meu egoísmo. Todos somos assim. Você olha para uma criança e diz: o meu pequeno anjo. Na verdade, você está tendo nos seus braços um pequeno pecador. No Antigo Testamento nós encontramos pelo menos 11 palavras descrevendo a nossa condição. 4 delas aparecem aí no Salmo 32. A cruz revela quem nós somos, em primeiro lugar. As palavras bíblicas para pecado, você tem 4 delas aí. No capítulo 32 do livro dos Salmos, versos 1 e 2. Pecado é pechar, rebelião. Essa é a palavra mais comum no Antigo Testamento sobre a nossa condição. Rebelião, traição, palavra comum. Shadaá, a segunda palavra, errar o alvo. De que 1000 formas você pode errar o alvo. Isso aqui está se comentando ou fazendo uma analogia com o arco e flecha. De que formas você pode errar o alvo. Distorção moral é uma outra palavra, awon, distorção moral, algo torto, perverso. E uma das palavras mais intrigantes para pecado, na terminologia do Antigo Testamento, é a palavra remiá, que quer dizer dolo. Dolo é diferente de culpa. Os advogados sabem disso muito bem. Culpa é uma coisa, dolo é outra coisa. Não é apenas culpa, é dolo, é intenção. Somos assim. Você já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Em 1971, 6 ladrões invadiram na Suécia um banco. Fizeram alguns reféns. Uma das moças, contudo, se apaixona por um dos agressores e passa a defendê-lo. A síndrome entrou para os livros de psicologia, a síndrome de Estocolmo. Nós somos esse tipo de vítima, nos apaixonando por aquilo, nos apaixonamos por aquilo que nos destrói. No Novo Testamento, nosso prontuário não é nada melhor. O apóstolo Paulo descreve a nossa natureza, ela é depravada. Romanos 1, verso 28. Endurecida, 2 Coríntios 3, verso 13, ela é cega. 2 Coríntios 4, 4, inimiga, Colossenses 1, verso 21, enganosa. Colossenses 2, 4, vã. Colossenses 2, 8, carnal, Colossenses 2, 18, pervertida. 1 Timóteo 6, verso 5, corrupta e corrompida. Que formidável atestado. Você ainda está muito orgulhoso de você? Não fique. Não fique. Eu disse anteriormente, a cruz é a declaração do nosso estado letal. É o método radical de Deus acordar você. Porque se houvesse um outro caminho, se houvesse uma outra forma,
a cruz seria desnecessária. Queridos amigos, Jesus não morre como um herói, como um mártir, como um exemplo, como um símbolo de paciência, como um símbolo de resignação, como alguns às vezes pensam. Mas Jesus morre como o nosso substituto, o seu substituto. Em nosso lugar, Martinho Lutero escreveu para um outro monge que sofria da sua mesma convicção de pecado. E Lutero escreve uma carta a esse monge George Stepling. Ele dizia: meu caro monge, aprenda a orar a cada dia. Senhor Jesus, tu és a minha justiça, como eu sou o teu pecado. Aprenda a orar a cada dia. Senhor Jesus, tu és a minha justiça, como eu sou o teu pecado. O Senhor tomou o que era meu para me oferecer aquilo que te pertencia. Lutero dizia que o homem sofre de uma centralização no eu. O homem sofre de uma concentração, de uma centralização no eu. Nós perseguimos nossa vocação, nossos negócios, nossos trabalhos e trabalhamos incessantemente, dizia o reformador, ou qualquer outra área da vida. No fundo, nós buscamos vantagens pessoais de algum tipo. E Lutero ainda acrescenta: mesmo servindo a Deus, nós apenas usamos a Deus. Mesmo ou pretendendo servir a Deus, no fundo, estamos servindo a nós próprios. Søren Kierkegaard, o filósofo e teólogo dinamarquês, no seu estilo irônico, ele disse: o homem, por sua arrogância, pretensão, por sua atitude centralizada em si, e ele acrescenta, se possível, tornaria Deus inseguro dele mesmo. Imagina. Segundo Kierkegaard, o homem baseado na sua arrogância. E você tem visto isso em muitos lugares. Sua arrogância, na sua pretensão. Se possível, tornaria Deus inseguro dele mesmo. Você já esteve perto de alguém que se julga muito santo? Chega a um ponto que você próprio se sente inseguro de você. Só que Kierkegaard aplica essa compreensão a Deus. O homem é tão arrogante, é tão pretensioso, que, se possível, tornaria Deus inseguro dele mesmo. Em segundo lugar, a cruz não apenas revela quem nós somos, a cruz revela quem Deus é. Não sei se eu estou voltando, se eu estou indo. O que lhe parece aí? Bom, a cruz revela quem Deus é, em segundo lugar. Não apenas revela quem nós somos, ele é a suprema revelação de Deus, da sua graça infinita, do seu amor. Ele morreu por nós quando nós éramos inimigos. Diz Paulo em Romanos 5, versos 7 e 8, Deus, em Jesus, o Deus encarnado, Jesus pregou de muitos púlpitos, irmãos. Jesus pregou do templo, das sinagogas, nas alamedas, nas montanhas, nos barcos. Jesus pregou nas praias, mas foi na cruz que ele pregou o seu maior sermão. Na cruz, imobilizaram o pregador, mas a sua voz nunca foi tão clara e tão bela. A cruz é o seu púlpito, a cruz é o seu cetro.
Ali ouvimos a voz de Deus de primeira mão. Ele não se limitou a falar distante. Ali o pregador foi imobilizado, de tal forma que ele tornou-se incapaz de espantar os mosquitos, os insetos atraídos pelo sangue. A cruz, amigos, é a rocha onde quebram as ondas do maligno. Ela é o para-raio que absorveu toda a culpa ou o impacto do julgamento final. Seus braços amplamente abertos convida a cada um. Suas mãos apontam para o Oriente e para o Ocidente, indicando o caminho de volta, o caminho de retorno ao Pai. A cruz está voltada para o céu, indicando como uma mega seta o nosso lugar final de repouso, de triunfo. Milhões de orações sobem a Ele todos os dias, dos lugares mais sofisticados aos lugares mais pobres e miseráveis. A cruz é a chave. A cruz é a chave que abriu os portões do paraíso para todos aqueles que o aceitam. Ele morreu pelo pecado para que você morra para o pecado. Percebe? Ele morreu pelo pecado, para que você morra para o pecado. Outro dia eu disse na escola sabatina que nós cantamos várias dessas músicas que são compostas aí por jovens, talvez até bem intencionados, mas mal informados. E cantamos músicas que parecem mais o que nós podemos chamar de não o sertanejo universitário, mas o sertanejo evangélico. Não se fala mais de santidade, de santificação, de perdão certo. Mas se as Escrituras dão um testemunho também da mudança. Jesus é a chave para a nossa admissão no paraíso do qual fomos expulsos. Jesus sangrou de 7 partes da sua anatomia. Sacrifício perfeito. Jesus sangrou das suas 2 mãos em expiação pelos nossos atos errados. Jesus sangrou dos seus 2 pés em expiação pelos caminhos tortuosos que perseguimos e seguimos. Jesus sangrou da sua fronte sagrada em expiação pelos falsos pensamentos, os nossos achismos. Jesus sangrou das suas costas em expiação pelo fardo do pecado que todos nós carregamos. Jesus sangrou do seu coração aberto em 2, em expiação pelos falsos amores que todos nós nutrimos. Eu disse antes, quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Quando ele pendeu a cabeça na morte, depois de sofrer 3 horas, por 3 horas dentro daquela escuridão que marcará a segunda morte, o sol voltou a brilhar, nunca tão glorioso, nunca tão belo. Sua luz invadiu cada recanto escuro desse planeta, para que ninguém viva mais em trevas ou sozinho. Em terceiro lugar, a cruz não apenas revela o pecado, não apenas revela quem Deus é, a cruz é a única solução para o dilema humano. Nós somos como o general Naamã, que foi à Palestina para buscar cura. E quando o profeta lhe disse que ele deve se banhar 7 vezes no Jordão, ele disse, não é o Abana e o Farpar, rios muito mais caudalosos. Nós temos os nossos rios de Damasco, os rios da arte, da ciência, da literatura, dos recursos.
dos nossos belos quadros, de aparência, de prestígio, de recurso. Você pode, querido irmão, você pode olhar para onde você quiser, mas olhando para a direção errada, você vai morrer. A cruz é a nossa única esperança. Em quarto lugar, a cruz representa o único poder de transformação. Vocês já ouviram como nós gostamos de indicar às pessoas que leiam a Bíblia? Você sabe por que você tem que ler a Bíblia? Porque ela representa o poder daquele que pode mudar você. Lembra do Salmo 51, verso 10? Onde o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O verbo criar aqui do hebraico é o verbo bara, que significa criar do nada. Deus pode criar do caos, que se chama você, fazer uma nova criação. O único poder de transformação. Finalmente, a cruz é o símbolo de serviço. Na cruz e através de Cristo, do amor sacrificial, Jesus estabeleceu a norma de serviço. Eu fui pastor no Canadá. Numa ocasião, recebemos uma igreja japonesa no nosso templo. E eu fiquei impressionadíssimo com aquele jovem nipônico, que se descrevia como um cínico, indiferente, até que a sua igreja resolveu fazer uma missão na África. E ele disse, ao ver o sofrimento, a pobreza em que aquelas pessoas viviam, ele foi impressionado. Mas a fé que elas nutriam, no nome de Cristo que ele representava, ou o grupo da igreja dele. E ele disse então, que para tentar dizer àquelas pessoas que ele estava próximo dela, ele disse que ele tirou as luvas. Talvez médicos e sanitaristas aí não aprovassem, mas aquele menino, estudante de medicina, disse, eu queria que ela soubesse que eu estava o mais próximo possível, perto delas. Ele falava da sua transformação. A cruz é símbolo de serviço, irmãos. Nós não fomos chamados para sermos poços de águas estagnadas e mal cheirosas. A cruz resolve dois problemas básicos da natureza humana. Primeiro, a cruz resolve o problema da culpa pessoal. Em momentos de lucidez, nós sabemos quem realmente nós somos, nós sabemos realmente o que temos feito, nossa perfídia, nossas mazelas, nosso dolo, as máscaras caem, nossas feridas são expostas. Não importa se você pensa disso ou daquilo a seu respeito, essa não é a realidade. Nós podemos ser purificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que jorra da cruz. Eu conheci ao longo dos anos muitas pessoas, muitos meninos e meninas nessas escolas por onde vivemos. Muitos deles que se julgavam sofisticados, novos, no sentido da filosofia, da cultura, mas por dentro apenas escombros, gente desorganizada, em busca de solução. A cruz representa perdão para as nossas mazelas, para o problema da culpa. O judaísmo não tem boas novas, o hinduísmo não tem boas novas. Boas novas é particularmente a essência do cristianismo, boas novas para você. E o segundo problema, que é
resolvido pela cruz é o problema do significado, do propósito. Albert Schweitzer, com 27 anos, era um doutor em teologia, professor na Alemanha, uma grande universidade. Um dia chegou ao seu escritório, ao abrir a porta, lá estava um folheto dizendo: precisa-se de um médico missionário no Gabão francês. Ele disse: bom, que pena que eu não sou médico, mas em 6 anos, e ele planejou a sua vida, em 6 anos eu serei um médico, vou resignar a minha posição e irei como missionário. Dito e feito, em 6 anos. Mas além de médico, Albert Schweitzer era um especialista na música de Johann Sebastian Bach. E ele voltava à Europa para dar os seus recitais. Além disso, ele era um exímio conhecedor dos órgãos de música, de pipe, de tubos. E todo o dinheiro que ele passou a fazer nos seus concertos, concerto musical, o concerto de piano, de órgãos, ele dedicou a construir um hospital. E ele dizia: que a sua maior inspiração para a vida. Escreveu mais tarde o livro A Busca do Jesus Histórico, que até hoje é um clássico da teologia. Em 51, Albert Schweitzer foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, mas ele dizia que a sua maior inspiração havia vindo do chamado de Cristo. E ele dizia que ele não podia considerar prazer maior do que no seu hospital receber um pobre nativo queixando-se de dor. Schweitzer colocava a pessoa sentada à sua frente, explicava o que ele ia fazer. Ele seria sedado, você vai ser submetido a uma cirurgia, e quando você acordar, você não vai sentir mais dor. E Schweitzer dizia: que a maior alegria dele como médico missionário era sentar-se do lado da pessoa que havia sido submetida a uma cirurgia, esperar que o efeito da anestesia passasse, que aquela pessoa abrisse os olhos, e então ele dizia: e ver a fisionomia de uma pessoa liberta da dor. Onde que eu aprendi isso? De Cristo, do seu convite, da sua cruz. A cruz é símbolo de serviço, amigos. Estou terminando. Talvez você veja a igreja hoje apenas como um curioso. Quero convidar você a vir aqui à frente. Vamos orar juntos. Você que não se julga assim tão comprometido com a cruz, quero convidar você. Alguém? Muito bem. Ele morreu por você, para que você não se sinta mais só, isolado, triste. Muito bem. Alguém que acha que nessa manhã precisa realmente de Cristo, quero convidar você também a vir aqui. Existem 4 formas de você se aproximar de Cristo. A primeira delas, e todas elas vêm de uma única palavra grega. Alguns vêm a Cristo, ou se aproximam de Cristo em apatia.
apatia. Sabe o que quer dizer apatia? Apatia quer dizer indiferença. Muitos apáticos na igreja. Há aqueles que não apenas são apáticos, eles tratam a Cristo com antipatia. Antipatia. Eu fiz uma viagem há algum tempo atrás. Do meu lado sentou-se um cavalheiro. Pelo livro que eu estava lendo, ele disse: quer dizer que você então é um cristão. Eu disse: não apenas sou um cristão, eu sou um pregador. Ele disse: pois eu sou um ateu missionário. Disse que era professor universitário na cidade para onde a gente ia. Fomos conversando. Eu falei do que pude, testemunhei do que sabia. No final, nos despedimos lá. Quando saímos, eu havia levado apenas uma maleta pequena. Levei e eu o vi lá pegando a sua bagagem. Me aproximei dele para despedir-me dele. Então eu perguntei: mas você mora aqui, tão distante de São Paulo, porque você está vindo de São Paulo, que você foi fazer lá? Disse que havia passado tantos meses. E ele então aí curvou a cabeça e disse: eu sou enfermo de AIDS. Estou num tratamento de célula-tronco. Eu disse para ele: eu vou orar para você. Ele disse: se você acha que Deus vai ouvir a oração por um ateu missionário? E eu disse para ele: você ficaria surpreso. Você ficaria surpreso. Porque o Deus da Bíblia, Ele diz: fazer nascer o seu sol e mandar a sua chuva sobre bons e maus. Deus abençoe você, querido. Talvez você não entenda exatamente por que vir à frente, porque esses apelos. Deixa eu dizer o que acontece. Por que fazemos apelos? Em primeiro lugar, porque se nós mexemos, se pregadores tocam na sua sensibilidade, é necessário que dê a você a oportunidade de agir sobre a sua sensibilidade. Há muitos anos atrás nós fizemos uma viagem lá pela Califórnia. E enquanto na manhã seguinte, estávamos colocando as malas lá no nosso carro, eu voltei, a minha filha, que estava com a sua televisão ligada, a televisão do hotel ligada, vendo história aquela gazela que tem a sua terra, onde ele morava, queimado, Bambi. E quando voltamos, minha filha estava chorando. Eu abracei e disse: querida, por que você está chorando? Ela disse: pai, porque Bambi teve a sua família queimada e eu não posso fazer nada. Você percebe? Se nós despertamos os sentimentos e não damos a oportunidade de você agir sobre os seus sentimentos, você se tornará um troglodita. Segunda razão, Toninho, que falamos de testemunho público, é porque todas as pessoas no Novo Testamento que foram convidadas por Cristo, elas deram o seu testemunho público. Lembre delas, todas elas. A mulher samaritana, Maria Madalena, Zaqueu, todos eles deram o seu testemunho público. Assim, essa é a sua oportunidade de vir à frente, de vir aí. E eu vou terminar com uma história do meu filho Lucas, que foi aluno aqui
na escola. Eles fez a escola básica e a escola posterior, o ensino médio. E o meu filho, ele se apaixonou aí por uma garota, mas ele não era o único, Gilberto. Havia um grupo de alunos da classe dele que se apaixonaram por diferentes garotas, claro. E eles combinaram que naquela noite de sexta-feira, eles haveriam de... Foi seu aluno, Jaime. Eles combinaram que escreveriam uma declaração para a garota na qual eles estavam interessados. Meu filho Lucas escreveu da melhor forma que ele pôde a sua oferta de amor. Aquela sexta-feira, sentado em algum lugar aqui, ele mandou o bilhete para a garota que estava sentada num outro lugar. E o Lucas me contou essa história muitas vezes, quase que em lágrimas. Ele disse que a garota pegou a declaração de amor, virou a página e no final escreveu, no outro lado escreveu o que ela escreveu, e eu vou dizer o que ela escreveu, e mandou de volta para ele. E o que ela escreveu do outro lado? Que oração! Que oração! Isto é, completamente indiferente. Essa é a fraqueza do amor, amigos. O amor pode ser rejeitado. O amor é como a graça, e a graça é como o amor, pode ser rejeitados. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Mas o meu filho Lucas, depois terminou seu curso de teologia, tornou-se pastor. Ele foi fazer uma semana de oração numa escola nossa. E ele contou a história do desapontamento dele. Então, entre as meninas que escreveram a sua percepção daquela semana, uma garota escreveu para ele: que oração? A hora da sua mãe se tornar minha sogra. É assim. E você nessa manhã, querido? Deus abençoe você. Vou chamar o quarteto do pastor Josué. Vamos ouvir aí a revelação da cruz e vamos terminando assim.